Gravando, não consigo fazer streaming dessa vez. Boa tarde a todas, todos. Bem-vindos a mais um experimento, né? Do professor Roberto Iocota. Então, como é que eu começo isso aqui, hein? Enfim. Esse experimento, né? Esse aqui é um piloto, né? Vocês devem estar sabendo, é uma proposta que eu estou fazendo de fazer uma minissérie que eu chamei, a partir desse tema que está aqui atrás, a beleza clássica. E hoje é o piloto, e é o teaser, e é o trailer, de certo modo, né, na linguagem da mídia. E hoje é por isso que é aberto também a todo mundo, né? E depois o professor Iocota passa o chapéu, ou não é, e tenta fazer alguma coisa para pagar a banda larga, né? Certo? Para essas coisas todas que a gente tem de gastar para fazer isso aqui. Ok, jovens? Então eu estou vendo muita gente que já me conhece, eu também conheço, né? Tem colegas, professores, pelo menos um só, né? Inscritos tem alguns, né? Tem alunos, ex-alunos, e também tem gente que não me conhece, né? Que por alguma razão misteriosa se interessou por isso. Então eu começo me apresentando. Eu sou o professor Roberto Iocota. Eu sou professor de história, teoria, projeto, de diversas áreas, né? De artes, de arquitetura e de design, né? E particularmente de segmentos do design. Já dei aula para o design digital, design gráfico e design de games, né? Que surpreendentemente tem muita gente aqui que gosta, né? Das minhas peraltices lá na área, então está aqui prestigiando também com um certo carinho, né? Mas também eu sei que tem de todas as áreas aqui, e quem não me conhece, então, eu sou professor dessas áreas todas e também me meto a fazer essas brincadeiras, vamos chamar assim, né? Que hoje tem um ar um pouco mais sério, um ar um pouco mais acadêmico, mas quem me conhece sabe que eu trabalho com diversos setores. Mas o jeito é muito parecido, tá? Não vai estranhar também o pessoal mais, digamos, lúdico, vendo como é que eu vou trabalhar isso daqui, tá? Embora possa parecer algo mais acadêmico, porque vem um pouco da minha formação, que talvez até seja talvez, não despedida, ou não é? De áreas que eu estou trabalhando, que eu tenho trabalhado há 20 anos, que é mais isso que vocês estão vendo aqui, à direita, que é a arquitetura. A arte eu nunca vou deixar de trabalhar, que isso aqui está aqui, esse rapaz aqui, que é também para espantar um certo tipo de espectador que não gosta dessas coisas aqui, né? Nudez, tá bom? Mas não sei porque eu estou falando isso. Então, para dizer para vocês que vocês já estão vendo que eu não sou um acadêmico muito ortodoxo, ou não é? Mas que eu acho que nesses tempos todos que a gente está enfrentando agora, é uma situação bastante difícil, ou não é? E a aula de hoje, como outras que eu já promovi, tem o sentido de aproveitar esse fique em casa, certo? Fique em casa e tente aproveitar bem o tempo. E para nós, fazendo exercício de algo que não está muito na moda, que é pensar. Então é isso que é o sentido dessa minha proposta de trabalhar um tema que parece árido, acadêmico, antigo, mas a gente talvez perceba que isso está muito presente hoje, né? Aliás, está sempre presente essa questão, de vários modos, em vários contextos, né? Então, eu sou, para quem não me conhece, eu ainda estou me apresentando, eu já passei por várias áreas da prática de projeto, não é? Sou formado em arquitetura e fiz mestrado em filosofia, e vocês vão ver que hoje vai ter um pouco mais esse caráter teórico, né? Tá lá, ó, teorias, cânones, né? E práticas artísticas, que está tudo junto, né? Que é um tipo de categorização que vem da filosofia. Tá bom? Então, eu sou vou misturar hoje todas essas questões, como é típico. E para quem foi meu aluno de História da Arte, ou de Teoria e História da Arte, ou de Teoria e História da Arquitetura, que eu dei aula, na verdade, eu estou trabalhando tudo isso, tá, jovens? Eu sempre fiz a mesma coisa, eu sempre falo que minha aula é a mesma enganação, que é usar um fundo teórico, que hoje eu vou desenvolver mais, mas que aparecia, né? É o fundamento de algo que eu trabalhava as questões. E espero que a gente consiga hoje fazer esse exercício, tá? Difícil hoje, fora de moda, que é pensar.
tá bom? Então é nesse sentido, já começando, essa aqui é a capinha, né? Gostaram do efeito especial? É um programa que fez isso, tá? Hoje nós vamos trabalhar, então, o conceito de beleza ideal. Jovem, está aparecendo não está aparecendo, né? Está aparecendo o quê? Desculpe, eu vou falar jovens, tá? Para todos, embora eu sei que tem alguns não tão jovens aqui, inclusive à minha direita na telinha aqui, né? Mas é jovem também, viu, professor? Você também é jovem. O que eu estou compartilhando com vocês, hein? Eu estou compartilhando um background ou tô... Ah, não, desculpe, eu não estou... Já não estou... É aqui, certo? Agora apareceu, né, o título? A beleza ideal, Platão, Policleto e Sim, Vitruve. professor, apareceu. Eu vou me Muito mutar de obrigado. novo. Muito obrigado. Então, hoje vamos trabalhar um conceito clássico, né? Clássico, quando a gente diz, e inclusive é beleza clássica, que remete à antiguidade, tá? Quem me perguntar depois, a gente debate o que é clássico, tá? Porque para muita gente o Led Zeppelin é um clássico, é. De certo modo é, mas enfim, né? Tá? Então, esse sentido clássico de beleza ideal, e eu tenho 3 referências que eu vou trabalhar, tá? Um cara chamado Platão, certo? Um autor antigo, escultor chamado Policleto, e um autor de arquitetura chamado Vitruvio. Normalmente eu trabalho separado, então nessa minha altura da vida eu estou juntando tudo para vocês entenderem que é aquilo que eu falei, a mesma ideia que eu aplico em campos diferentes. Tá? Nesse sentido, eu dedico essa aula, como aliás eu já dediquei isso aqui, tá, jovens? Eu fiz isso daqui, antes de ainda de entrar propriamente na aula, que eu já dei isso aqui presencialmente 1 ano atrás. Foi presencial, foi mais extenso, não vou dizer que foi mais denso, mas foi algo de 2 horas, que eu espero que eu faça só uma hoje. Tá? Eu dividi isso para em vídeo ser mais curto, mas eu já fiz isso 1 ano atrás na Casa da Vila da minha amiga Helena Degreias. Tá? Eu fazia isso e 6 corajosos apareceram lá, e alguns deles estão aqui, eu não sei porquê, eles vão ver mais ou menos a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo que eu falo que eu repito, mas na repetição sempre tem uma diferença, como diz o meu amigo dessa área, Gilles Deleuze, que eu montei do modo diferente e vão aparecer coisas novas aqui. Tá? Mas antes disso, eu dedico isso daqui a 3 grandes professores que eu tive na filosofia. A professora Marilena Chauí, que eu não vou aqui nem me apresentar, certo? Que eu vou dizer que é uma professora que eu tive muito orgulho de conseguir tirar 10 na prova. Tá? Isso aqui é uma das coisas da vida que eu tenho orgulho. Tá? Tem outros que eu tirei 10, mas não, essa daí foi. E eu assisti a aulas que eram irrespiráveis. Tá bom? Certo? Só vou dizer isso só. O professor Vitor Noll foi também da filosofia que me introduziu na filosofia da arte. Teoria que daqui a pouco eu vou dizer rapidamente o que é, e que, de certo modo, eu virei um monitor involuntário dele, porque eu dei 3 aulas, meia aula, que eu dava lá um seminário, não é? Eu sozinho. Então foi aí que talvez apareceu o professor de teoria. Tá? Então, meus agradecimentos e a minha praga também ao professor Vitor Noll, que, aliás, eu achei, enfim. Tá? E o professor Leon Kossovich, que me introduziu nas questões de arte antiga e também numa certa abordagem que eu vou chamar anarquista, né, de perceber essas questões e tentar evitar o que eu sempre sigo como lição, o pedantismo dessa área, né? Tá? Essa coisa chique que é a arte. Tá? Então, foram 3 figuras muito importantes para mim. E eu sempre falo como é uma lição de um filósofo, que eu não vou citar, que falava que o nosso papel é pegar uma flecha e lançar essa flecha, um projétil. Eu recebi os projéteis desses 3 e eu lanço daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente, não sei o que vai acontecer. Mas é um pouco nesse sentido que eu também, me despeço deles. Né? Tá? Então, tá bom. O nosso caso, os 3, particularmente os últimos 2, o Vitor Noll e o Leon Kossovich, que me introduziram nessa coisa chamada teoria estética, que já dizer é um ramo da filosofia, tá, jovens? Estética, eu sempre falo que não é, repito isso sempre, não é lipoaspiração, não é depilação e não é cosmética no sentido industrial e mercadológico da palavra, mas é a reflexão
sobre a discussão teórica desses elementos que vocês estão vendo aí, Eldo. Arte, beleza, sensibilidade, sentimento, etc, etc, etc. Né? Nas suas correlações com aquilo que é chamado ética, que é conduta, ou ciência, como se diz hoje, conhecimento, como se diz modernamente. Né? Portanto, é nesse sentido de estética que eu trabalho hoje, é a minha ênfase de hoje, e que eu uso isso mais como um tempero, como eu dou quando eu dou os cursos de história, particularmente. Né? São pitadas. Só que aqui agora é o inverso. Tá? Vai ser um curso mais de estética, com pitadas de arte e arquitetura. É invertido hoje o processo. Né? Agora, como eu já disse para vocês, estética hoje é um termo muito banalizado, Eldo. Concordo? A gente chama, e alguns até estudiosos contemporâneos chamam de, a gente vive uma época numa estetização generalizada. E eu concordo. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem uma prática estética, eu diria até violenta, em todos os sentidos, né, particularmente com a presença pesada das mídias gerais, né, nós temos uma inconsciência do que é estética, não a teoria, mas o fenômeno estético propriamente. Então, é isso que é algo que tem me movido ao longo dos anos, de examinar isso em diversas áreas, em diversos campos. Né? O que acontece hoje? Então, meus caros jovens, como eu falo, como clichê, essa coisa da beleza clássica não é antiga, ela é presente, ela é atual e ela é muito operante. Né? Então, isso que está aqui, mais ou menos, isso que eu chamo de estetização ubíqua. Está em todo lugar, está em toda a cabeça, pelo menos de quem, evidentemente, participa dos processos de comunicação, quem participa de mídia, quem vive em sociedade, ou não é? Está envolvido nisso. Né? Então, eu começo por aqui. Apareceu, né? Tá certo? Tá? Vocês estão vendo aqui esses heróis da mídia, ou não é? Tá? E atrás tem um backgroundzinho que eu não vou ficar explicando muito, não é? Mas quero dizer que estética está na cabeça de todo mundo e, sim, a estética no sentido geral, e eu vou chamar banalizado, está ligada à ideia de beleza, não é? Tá certo? Como se estética se resumisse à beleza. Sim, a estética está ligada à questão da beleza, e inclusive enquanto como doutrina no século XVIII se tentou criar algo que era chamado ciência do belo. Tá? Algo que é associado a um autor chamado Baumgarten, no século XVIII, naquele tempo chamado iluminista, que eles achavam que podia fazer ciência de tudo. O que eu vou dizer para vocês é que esse projeto foi um fracasso, porque não dá para fazer ciência do belo como se faz ciência dos projéteis, ou da queda dos graves, ou da gravitação universal do Newton, física. Então não tem uma ciência do belo como tem uma ciência da natureza. Né? Embora até hoje, até a ciência da natureza também está uma coisa quântica complicada, mas enfim, a questão da beleza tentou-se fazer uma ciência, mas não foi possível. Mas a questão da beleza, ela disseminou, tá certo? E está presente aqui na cabeça de todo mundo, tá? Tá até no filtro do Instagram, é isso daí, né, jovens? Não é isso ou não, certo? Você foi lá, faz um filtrinho do Instagram e fica bonitinho. Eu botei isso para não colocar cirurgião plástico, maquiagem, cosmética, é ou não é? Eyebrow design, é isso ou não? É isso, design de sobrancelha, design de, enfim. Tá? Design também entra nisso, nesse sentido, é ou não é? Tá? E... não é só beleza ocidental, eu fiz uma piadinha rápida, porque tem uns adeptos dessa coisa aqui, né? Desse tipo de grupinho, é ou não é? Mas que é curioso, até esse tipo de grupinho, é K-pop isso aí, né, jovens? É isso, né? Isso daqui está alimentado por uma mesma, vou dizer assim, um mesmo substrato, tá? Uma mesma base que eu vou chamar de beleza clássica. Ok? Então, quero dizer que está todo mundo operando isso aqui e está falando, ai, que belo, ai, que lindo.
e está operando tudo isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. Ok? Certo? Sem saber. Tá? Sem saber, mas está operando. Então é isso. Essa é a minha proposta. Tá? Eu voltei? Ah, pois é. Também isso que é uma área que eu trabalho, chamada arquitetura, Helder. Então aquele bando de turista vai para Atenas, não sabe por quê, mas acho que tem de ir para Atenas, tem de subir aquele morro chamado Acrópole e falar assim, a base da beleza, que é o Partenon, Helder. Eu não resisti, por conta dos eventos recentes, e botei esse prédio aqui, que é chamado de Capitólio, Helder. Está nos Estados Unidos, né? Vocês entenderam porque eu pus esse prédio. Podia botar outro qualquer, tá, Jota? Podia botar Madeleine em Paris, podia botar até, sei lá. Né? Mas eu botei isso aqui, que é classificado como neoclássico norte-americano. Né? Tá certo? Então ele também está baseado em princípios muito parecidos. Ok? Princípios. E é curioso que isso está aqui, né, jovens? Estou fazendo aqui uma dedicatória aos jovens aficionados nessa área, Elber. Certo? Eu acho que a direita é um bagulho, me desculpe a informalidade quem não me conhece, tá? O professor Yokota é assim, ele mistura um monte de coisa, fala bagulho, fala é nós e fala erro de ortografia de propósito, só para ser simpático, tá bom? Já pedi desculpa para quem não me conhece, quem já me conhece já sabe que eu faço isso. Mas o que eu estou falando desse bagulho chamado Assassin's Creed? É isso, né, que está à direita, certo? E o da esquerda, eu não sei, esqueci o nome, mas é o Capitólio, tá? Não é isso? Tá? Então é uma coisa quase premonitória, né? Desse tipo de situação e desse tipo de ambientação. Então, jovens, entendam, essa coisa que está. É o meu jogo de hoje que está atrás do meu background, está na arte, está na arquitetura e está em um monte de lugar e está na cabeça de todo mundo. Tá? Então, eu vou fazer um discurso e eu parto da chamada teoria. O que não quer dizer que a teoria vem antes do resto, certo? Num certo período, vai ser assim. Esse período importante chama Renascimento, tal como é consagrado pela historiografia. Mas nessa época que eu vou trabalhar, não. Mas eu vou trabalhar isso só para vocês entenderem como é a nossa visão desse tipo de conceito clássico de beleza, que eu vou remontar um cara chamado Platão. Tá bom? Então agora começa a parte teórica, filosófica da coisa. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de fazer essas brincadeiras que eu aprendi na filosofia de examinar os conceitos. Então, a ideia de beleza, na Grécia, como em vários outros conceitos, lá é chamado kalos, certo? Não é a coisa do pé, da protuberância, não, tá, jovem? É outra coisa, kalos. E quando você fala o belo, você fala kalos em grego. Tá? A minha amiga Helena de Grécia, que é grega, fala grego direitinho, sabe que eu pronuncio mal. Mas isto aqui é kalos, ou kalos, o conceito de beleza, e não é só beleza como a gente entende, envolve várias coisas. Em grego, os termos na antiguidade têm vários sentidos que com o tempo a gente vai desdobrando. Então lá, certo? Kalos tem ideia de beleza, atratividade, mas também de excelência ao mesmo tempo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não fala isso, né? A gente não usa esse termo aqui. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, em caligrafia, não é? Só para vocês entenderem. Caligrafia não é só a letra bonita. É uma letra bonita, mas ela também é legível. Ela é excelente nesse sentido. Tá tudo junto, então, dentro do kalos. Tá? E bonita, bela é kalé, em grego. No latim romano, clássico, é curioso, quando a gente, e eu pesquisei isso, tá, Jonas? A gente lê os textos antigos, você não encontra o segundo termo, que depois eu vou falar, belos. Você encontra mais essa palavra estranha chamada pulcritudo, em latim. Certo? É isso que aparece mais quando alguém discute isso ou quando alguém refere a alguma coisa que é boa, atrativa, excelente e bela, inclusive as artes. Mas também não é só as artes, certo? Tá? Porque, como diz um outro antigo, um cavalo é belo,
ou uma mulher é bela. E o termo é pulcrum. É curioso que isso em português existe, tá? Existe pulcritude, em português é desusado. Né? E existe o termo, o adjetivo pulcro, pulcra, em português, que é desusado também. Nem em Portugal se usa isso. Se alguém falar para uma moça, você é pulcra, ela vai ficar ofendida, né? Certo? Vai querer te bater. Falei, pô, tô elogiando, Cacilda. Mas, enfim, está desusado isso. Mas é curioso isso, porque isso vai depois me dar um problema daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? Esse é o termo que em latim se refere à beleza. Pulcritudo. Agora, o termo belos, que para nós é mais comum, ele é posterior. Ele, naquela época, eu botei lá uma aspinha, um asteriscozinho para eu me lembrar aqui, no latim clássico, ele aparece pouco nos textos e ele parece mais o que nós chamamos hoje de bonitinho. Ele é restrito a criança e mulher. Então, o belos é usado mais como mulher bonita. Nesse sentido, assim, você é bonita. E você é bonito, bonitinho. Então, é restrito. Só que esse termo depois se difundiu no chamado latim vulgar da era cristã e moderna, e daí que depois foi para as línguas neolatinas. E belo ficou mais comum que pulcro. Tudo bem, jovens? Eu estou falando isso porque eu vou enfrentar esses textos aqui, tá? Só para vocês entenderem, então, a estranheza que é quando a gente olha lá para aquela época, vendo hoje. Né? Tá? Dito isso, certo? Esse aqui é o nosso quadro referencial em termos de termos que a gente vai começar a enfrentar agora nos textos, tá? E nos autores. Sem querer esgotar, tá bom, jovens? Isso aqui não é uma aula de filosofia exaustiva. Isso aqui dá um curso longo para quem tem coragem de enfrentar. É ou não é? Nesse autor chamado Platão, que muitos de vocês já ouviram falar, e quem não ouviu falar, faz favor de pesquisar, é ou não é? Vocês devem saber, mesmo para quem só vai no... Porque isso aqui tem até no Jovem Nerd, tá? Ok, jovens? Tem a doutrina genérica do Platão, tem essa ideia do mundo ideal, do mundo das ideias, é ou não é? Tá? Que se contrapõe ao mundo que a gente percebe, que o Platão chama de mundo dos fenômenos. E vejam que é a doutrina do Platão em 5 minutos for dummies, tá bom, jovens? Por Platão, o mundo real é o mundo das ideias. E o que a gente percebe e vive é o mundo da corrupção. Corrupção não é política, tá? Corrupção quer dizer da transformação, da morte, da passagem, etc, 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 que ele fala que não é a realidade última. A última é essa daqui, das ideias. Certo? Então tem, na visão do Platão, 5 minutos for dummies, hein? Tem uma queda desse mundo perfeito, eu vou voltar a esse termo, desse mundo imperfeito que nós experimentamos e vivemos. Tá? Ora, nesse conceito da doutrina platônica, ele fala que existem ideias perfeitas, certo? Entre essas está essa ideia da beleza, certo? Beleza? Agora, kalos, tá certo? Que está nesse mundo perfeito e ele não está isolado, ele está junto de outras duas faces que ele fala que é uma unidade, que é o bem, agathos, certo? E do que corresponde a algo chamado a verdade, que é aletos, verdadeiro, ou aletheia, a verdade, que é o que está escrito aqui em grego. Então, bem, beleza e verdade são uma coisa só enquanto unidade no mundo das ideias. Tá certo? Agora, no mundo dos fenômenos, tem uma corrupção disso. Então, aqui, nós não vamos ter isso como uma unidade. Tá? Também, isso aqui dá uma discussão longa, tá, jovens? Que eu não vou entrar, certo? Que eu só estou introduzindo. Porque o Platão, eu vou começar pelo último termo, que é a alegoria mais famosa, Eldor, que é a ideia da alegoria da caverna, que eu não vou contar tudo aqui. Só para dizer que ele fala, por essa alegoria que ficou muito famosa, que a gente vive num mundo de olhar sombras, projeções na parede da caverna,
que hoje em dia eu chamo de ou de Netflix ou de videogame, mas enfim, você vê essas sombras e você gosta delas, você se apraz com elas, você é prisioneiro dessas sombras. E no alto tem algo que projeta essas sombras, que é a luz da verdade, do bem e da beleza. Certo? E que você teria que sair desse mundo das sombras e das ilusões projetadas para ascender esse mundo das ideias. Isso é, em 30 segundos, a alegoria da caverna. Essa doutrina do Platão, desse mundo ideal, certo? E do mundo sensível da corrupção, certo? Vai levar ele a uma certa doutrina e uma crítica das artes, que é o que aqui me interessa trabalhar com vocês. Tá? Que o Platão é um crítico feroz das artes. Num livro chamado República, onde ele, conhecido como República, tá? Certo? Política do Aristóteles. Nesse livro chamado República, ele projeta o que seria uma república ideal, com o governante ideal, com pessoas ideais, certo? Que, portanto, são pessoas que estariam dedicadas ao bem, à verdade e, portanto, à beleza. E que elas se afastariam, certo? Dos atrativos do mundo sensível, do mundo corrupto que nos cerca. Tá? Então, nesse sentido, o Platão propõe, vai ter um textinho da Marilena daqui a pouco, ele propõe que os artistas sejam expulsos da República, dessa cidade ideal, porque eles contribuem para o fascínio das pessoas pelas sombras, pelas ilusões, certo? Pelas imagens, é ou não é? Tá? Então, o Platão ele é um desconfiado dessa ilusão que está escrito ali, certo? Visual, teatral, mas principalmente discursiva, que é o objeto da crítica dele, que é um cara que é o cara que fala bem, o cara que constrói um discurso, é ou não é? Certo? Fascina, atrai e, portanto, induz ao erro, à mentira e, portanto, à corrupção, agora em outro sentido. Tá? Esse, na verdade, é o núcleo da crítica do Platão. Só que, ao fazer a crítica desse discurso ilusório, ele faz a crítica de toda a arte ilusória, inclusive dessas artes que a gente vai trabalhar aqui. Tudo bem? Então, Platão é um feroz inimigo das artes. Isso no contexto que eu vou mostrar, que é o apogeu da arte grega do período clássico, século V, século IV a.C. Então ele está vendo, Platão está vendo toda aquela maravilha de produção artística e arquitetônica, e ele é um crítico feroz disso tudo. Ele propõe, e é curioso isso o argumento, acho que isso já está no outro livro chamado Banquete, não, isso está no livro 5 da República também, ele fala assim, precisa ter amor, o termo é amor, tá? Eros, as ideias e formas ideais, que em grego é eidos. E não se deve ter amor, atração, fascínio, por fenômenos e imagens, que ele chama eikon. Certo? A gente podia traduzir como ícones, é ou não é? Então tem na alegoria da caverna, novamente, tem a coisa da sombra, depois tem os bonequinhos, tem as personagens, tem um teatrinho e depois tem o cara que faz o teatro. Ele fala, a verdade é quando a gente descobre o cara que está atrás, produzindo o bonequinho que vira a sombra lá embaixo no videogame. Ah, desculpe, na sombra na caverna. Tá? Então é isso que ele propõe, que a arte, qualquer que seja, particularmente a arte mimética, que é o termo que ele critica, a arte da imitação ou a arte da representação, é uma arte que ela é 2 passos da verdade, longe da verdade. Se for rigoroso, a arte está do lado da mentira, do pseudos, certo? E, portanto, ela não é aletos, ela não é verdade. E se ela é pseudos, ela é kakos, ela é
ruim. Ela não é bem. Certo? Muito bem. Essa aqui é basicamente a doutrina do Platão, e é por isso que ele condena isso que é chamado idolatria, Eldor, certo? Essa paixão, esse amor pelo ídolo, pelo ícone. Eu botei o K-pop antes ali, não botei, jovens? Deixa para lá, tá? O Platão não ia gostar nada disso, tá? De fã de K-pop, de fã de nada. Nem de action figure também não, mas do que eu tô falando? É que eu tô achando que todo mundo aqui é gamer, tá, jovens? Eu fico mais à vontade para fazer umas piadinhas que o pessoal sério não vai gostar. Mas voltando para cá, esse amor ao eidos, às formas e ideias, é um amor à ordem, tal como Platão fala. Ele fala que existe um cosmos, certo? Então esse cosmos, você tem de ascender a ele por um processo de, vou chamar assim, ascese. Você tem de ir saindo dos fascínios, dos sentidos, para chegar nesse cosmos. Vocês devem saber que cosmos se opõe a caos, Eldoé. Desordem, certo? Agitação, mudança. Tá? E esse cosmos, na visão do Platão, ele é baseado num princípio básico chamado metron, em grego, que é medida. Isso é uma ideia importante. Porque, aliás, esse metron não é só uma medida estética, é uma medida estética, mas também é uma medida ética. E também é uma medida lógica, quero dizer, do conhecimento. A ciência também se baseia em metron. O comportamento humano deve se basear em metron. E, portanto, a estética, como a gente chama hoje, a beleza, se baseia em metron, que se traduz nesses termos que são muito, digamos, familiares no repertório estético de diversas artes, Eldoé. Simetria, proporção e harmonia. Tá? Então, esse sentido que a ideia de medida, ela é fundante de tudo isso que eu vou trabalhar com vocês hoje e também na aula que vem, para quem se atrever a continuar, Eldoé. Essa ideia que é preciso ter medida. Medida é a base. Por oposição à medida, nós temos o excesso, certo? Temos uma medida, temos o excesso ou a falta. Mas só dá para ter excesso ou falta se tiver uma medida, certo? E o que o Platão chama de teleiotes, e que nós traduzimos como perfeição, é aquilo que está na medida. E uma definição clássica disso que é chamado teleiotes no Platão, que é perfeição para nós, é se colocar um pouquinho a mais, não é mais perfeito. Se faltar alguma coisa, também não é perfeito. Então, a meta é você achar essa medida. E, portanto, achar a perfeição. Vocês vão ver, jovens, que essa ideia platônica básica alimenta muita coisa, é ou não é? Ao longo da história europeia, ocidental, até hoje, é ou não é? E tem um monte de nego ficar louco, não está sabendo que tem um bagulho platônico operando, o algoritmo na cabeça, que é isso aqui. Tudo bem? Certo? E tem gente que sofre por conta disso e não está sabendo que está programado em cima desse conceito aqui. Tá? Agora entendam, esse teleiotes, essa perfeição, ela é ideal. Ela é uma ideia. Ela, inclusive, não pode ser nem perceptível no Platão. Você só pode compreender a ideia, desculpe, a perfeição, pela mente, não é pelos sentidos. Ok? Certo? Então tá. Então, isso é o que ele chama de logos. Certo? A percepção dessa perfeição é pelo logos. E é por isso que na Grécia Antiga, teoria, é contemplação. Você contempla essa ideia perfeita, não pelos sentidos, mas pela inteligência pura.
é a visão do Platão. Inclusive, você tem de se livrar dos sentidos para poder perceber, não é um bom termo, não é? Contemplar, tá? Essa perfeição. Tá? E aí que você vai perceber que a medida estética da beleza corresponde à medida ética do comportamento e à medida lógica da ciência. Tá? E também esse conceito bastante complicado chamado justiça. Tudo justo. Certo? Justa medida. Modo, inclusive como regra. E moderação, inclusive como regra. Tudo bem, jovens? Eu estou fazendo aqui um rápido Platão, só para vocês perceberem como tudo isso aqui está no discurso de mamãe, tem amor dos meninos. E qual que é o modo? Qual é a medida? O que é moderação? Qual que é o metro? Então, tudo isso aqui, jovens, está da base de muita coisa, certo? Do que a gente vive e tem vivido. É ou não é? Tá? Aqui tem um textinho da minha professora, da Marilena Chauí, que eu não vou ficar lendo, depois eu disponibilizo isso para vocês, que ela está dizendo exatamente isso que eu contei para vocês, que como Platão, certo, em nome dessa doutrina, não pode ter arte lá, certo? Não pode ter diversão, porque você desvia, certo, as pessoas para o espetáculo da corrupção. Em vez delas tentarem ascender a contemplação da ideia perfeita, elas ficam presas no imperfeito dos sentidos, não é? Inclusive, ela escreve aqui, tem uma ideia que eu vou trabalhar depois, do desrespeito às divindades, porque elas são tomadas por paixões. Então é curioso, né? Ter uma ideia de um Platão adversário das paixões, certo? Que acontece no mundo dos fenômenos, né? Tá? O Platão até não vou dizer que ele é totalmente contra as artes, que seria injusto, não é, tá? Ok? Mas das artes visuais, sim. Beleza, jovens? Pintura, escultura e, de certo modo, numa certa arquitetura também, não é? Agora, as disciplinas que elevam o homem ao pensamento puro da ideia é que seria o que ele acharia que é importante na formação do cidadão. Aqui ele fala do guerreiro e do filósofo, né? É o que diz a Marilena na passagem. Tudo bem, jovens? Então, isso daqui eu estou fazendo uma base platônica, é ou não é? Certo? Não quer dizer que é o Platão que inventou isso, tá, jovens? Mas eu vou dizer que a herança do Platão é muito pesada ao longo da história da civilização, é ou não é? E ele compõe isso que modernamente eu chamo um algoritmo, é uma certa programação que ela é difundida de vários modos, certo? Tanto na ciência quanto na ética, mas também na estética, que vai voltar àquela coisa toda do começo do lipoaspiração e design de sobrancelha, é ou não é? Tá certo? Essa ideia da perfeição e do filtro do Instagram, tá? Então tá. Isso que, essa ideia que o Platão formula da medida, proporção, baseada no conceito de metron, ela está presente na arte clássica do século IV. Tá? Século V começa, e no século IV é que isso explode, particularmente no contexto da época do Péricles, né? Tá? Eu peguei um texto de um outro autor antigo, que inclusive não é familiar às artes de propósito, porque é um cara que é ligado à medicina, um tal do Galeno de Pérgamo, é ou não é? Tá? E tem um texto aqui em latim, do século II, Galeno é muito citado em tratado de medicina, tá, jovens? Mas como ele é pouco conhecido, eu aproveitei e peguei essa parte porque ele cita um autor cujas formulações de escultura estão próximas do Platão. Não quer dizer que aquele escultor é platônico. Eu diria até o contrário. O Platão é que pega as coisas que estão acontecendo nas artes e formula a teoria dele. Tá bom, jovens?
Aqui eu vou ler, porque aqui é importante, que é pouco conhecida essa parte aqui, tá? Do Galeno, tá? Que está dito assim, então. A beleza não está na simetria dos elementos, mas na adequada proporção entre as partes. Como, por exemplo, dos dedos para com os outros, este para com a mão, esta para com o punho para o antebraço, este para o braço, e de tudo para com tudo, como está escrito no cânone de Policleto. Tendo ensinado nesta obra todas as proporções do corpo, Policleto corroborou seu tratado com uma estátua feita de acordo com os princípios do seu tratado, e ele chamou a estátua, assim como o tratado, de cânone. Por que eu peguei essa passagem? Certo? E não outra do Plínio o Velho, por exemplo? Porque o Plínio, outros autores latinos, só citam, todo mundo cita esse Policleto e cita esse cânone, mas o Galeno, ele cita que existia essa obra. Essa obra se perdeu, tá? Essa obra chamada cânone, tá? Não temos notícia dela, ok? Então, vários caras falam, só que essa obra não temos, tá? Então, a ideia do cânone, e aqui é curiosa a visão do Galeno, que o Galeno, de certo modo, ele é um platônico. Olha o título da obra dele ali, ó. De Placitis Hippocrates e Platonis. Ele, de certo modo, é platônico, porque ele fala assim, primeiro o Policleto tinha um sistema, e depois ele fez a estátua. Isso não é certo historicamente, tá bom, jovens? Eu vou duvidar disso, mas eu compreendo que para um platônico, ou para um teórico, ou para um acadêmico professor, primeiro vem a teoria e depois a prática. Eu não vou concordar, mas o que eu penso não interessa no caso. Mas aqui qual é a questão? Existiu essa obra chamada cânone, existiu um cara chamado Policleto, e existiu isso que 9 entre 9 alunos do curso de História da Arte e da Arquitetura detestam quando vai fazer desenho, não é? Que é um cânone, que é a palavra que é chamada de um padrão proporcional de medida, certo? Então, todos os autores antigos dizem que o Policleto logrou este cânone, que os estudiosos associam a essa escultura chamada Doríforo. Doríforo é lanceiro, tá, jovens? Teria uma lança na mão dele aqui, tá? Que esse daqui, essa escultura, que é uma cópia romana do original grego, corresponderia ao que é citado nos tratados, disso que todo mundo aprendeu, quem trabalha com desenho e odiou, de fazer um corpo com 7 cabeças e meio de altura. Isso é uma proporção, é ou não é? É uma relação, certo? Que rege a questão toda. O mais importante não é o 7,5. 7,5 é só para lembrar isso, que é uma proporção geométrica. É uma relação matemática. É uma relação ideal. E principalmente que todas as partes do corpo estão submetidas a um princípio proporcional, matemático, geométrico. Tá? Eu não vou falar aritmético, jovens, porque na antiga Grécia a questão do número não era tão importante quanto vai ser depois, tá? Porque eles faziam muito lá com compasso, esquadro, então geometria é muito mais importante do que aritmética, no caso dos gregos. Mas aqui é uma discussão de estudioso besta, tá? A questão da proporção é importante, certo? A questão da medida proporcional é a base da beleza. Para não dizer que tinha só esse autor, o Policleto, eu peguei um outro chamado Lísipo, também tratado por outros autores, não pelo Galeno. O Lísipo fez um outro sistema, certo? Que os estudiosos dizem que é 1 para 8. Então não é 1 para 7,5, é 1 para 8, e foi igualmente famoso. Ora, se tem o Lísipo e o Doríforo do Policleto, podia ter outros. Então a questão não é qual que está certo, qual que está errado. A questão é que havia o mesmo princípio de proporção como base da beleza na escultura grega clássica. Tá certo? Assim entendida. E segundo contam os autores, assim que esses caras tinham esses sistemas, eles depois colocavam as esculturas em concurso. O grego gosta de concurso, né? Olimpíada, concurso de beleza, concurso de pintura, tem um monte de história que eu posso contar para vocês. Os gregos gostam desse tipo de competição, não é? De esporte, piada, né? Onde é que eu estava? Então eles fazem isso e eles são reconhecidos
o público e o júri falam assim, ó, a beleza. E eles falam que a beleza, a chave da beleza está na proporção, na harmonia e na simetria. Daqui a pouco eu vou explicar a simetria, tá? O que significa. Essa outra escultura também associada ao Policleto, está provado que sim, isso está no Museu de Berlim, tá? É uma Amazona ferida, tá? Certo? Que também está, evidentemente, dentro do cânone. Quando eu falar cânone, é o sistema de proporções, tá, jovens? Mas aqui eu destaquei essa figura por uma outra razão. Primeiro, que é uma figura feminina semi-nua, ela é, tá certo? Ela está semi-desnuda e é uma Amazona ferida. Só que aqui não é uma enxaqueca, tá, jovens? Como está aparecendo na escultura assim. Ó, dor de cabeça. Não é isso. Ela está ferida de morte. Ela estaria agonizante. Vocês entendem? Só que aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Mesmo numa cena de uma amazona ferida de morte, ela não está com uma lança no peito e o sangão jorrando e ela fazendo careta. Dá para entender, jovens, ou não? A atitude dela, certo? É uma atitude de moderação. Está dando para entender o que eu quero dizer, jovens? Então, a medida não está só na proporção das partes da forma, também está no modo como você figura, mesmo uma situação extrema. Ok? Certo? Por isso que eu destaquei essa figura aqui. Então, ela é uma amazona agonizante, discreta, contida no sentido de como o escultor trabalha a figura, tá? Isso é característico do que a arte clássica chama estilo severo, para quem for estudar a arte do século V e IV. Tudo bem? Naquele período, as figuras são todas assim, todas elas meio assim, certo? Contidas, no sentido da expressão. E essa escultura também muito famosa à época, certo? Do autor chamado Praxíteles, que segundo alguns autores, não é essa escultura, tá, jovem? Isso aqui é uma cópia do século III, de um original do século IV, tá? Mas seria uma escultura que foi o primeiro, digamos, nu feminino, porque no masculino era comum na cultura grega. Agora, no feminino, só Afrodite, por razões óbvias que eu não vou aqui explicar quem é Afrodite para vocês, mas só Afrodite que ela é nua, inteira, e uma amazona seminua, tá bom? Certo? Tá? Aliás, a amazona, vocês sabem que é mulher guerreira, não é qualquer uma aí, né? Tá certo? Não é, enfim. Essa figura do Praxíteles tem uma história também longa. Eu poderia contar o Plínio, tem uma história controversa, que um rei não quis, ficou meio, né, censurou, aí veio outro que comprou, fez um sucesso, causou furor, e até histórias estranhas. Quer falar alguma coisa, minha querida? Não, você querer, perdão. Ah, ok, então tá bom. Então vamos continuar aqui, onde eu estava falando. Então essa aqui é a primeira figura de um nu feminino, tá certo? Que só Afrodite, mais tarde Vênus, ela em Roma, é que ela é, digamos, adequado que você figure em nudez total. Mas vocês percebem que a nudez dela é uma nudez contida, novamente ou não? Certo? Inclusive é uma nudez que é chamada pudica, ela está tapando o sexo, e é uma cena prosaica. Ela está pegando aqui essa toalha porque ela vai tomar um banho, ela vai tomar uma ducha. Ducha é brincadeira, tá bom, Jorge? Ela vai tomar um banho, então é uma cena prosaica, não é uma cena, olha a palavra, erótica, ou uma cena afrodisíaca, no sentido de provocar. Certo? Não é isso. Tá? Novamente, é que nem a Amazona morrendo. É uma nudez, curioso isso, né? De uma Afrodite, que não é uma nudez, que não é afrodisíaca. Afrodisíaca no sentido moderno. Está dando para entender, jovens? Então, novamente, aqui eu estou falando modo, moderação, que era, digamos, a moda. Olha o que eu estou falando, hein, jovens? Olha que curioso. Moda, a palavra moda, tem a ver com modo, moderação, no sentido antigo da palavra. Tá bom? Não sei se tem aluno de design de moda aqui que eu também dei aula, tá? Muito bem. Então,
esses 3 elementos aqui, certo? Essa parte aqui da escultura, eu escolhi para traduzir aquela ideia que o Platão está formulando enquanto doutrina de beleza, enquanto medida, proporção, harmonia, simetria. Tá bom? Certo? E também moderação, apropriação, certo? Modo. Tá rápido a aula, né, Jorge? Acho que eu vou conseguir fazer em 1 hora isso aqui. Sensacional. É ou não é? Essa ideia, isso aqui não estava na aula anterior, tá, jovens? Que eu dei ao vivo para os heróis que estão aqui repetindo. Eu estou misturando uma segunda aula, porque aqui eu coloco que esse mesmo princípio que está na escultura do século IV, também está na arquitetura do século IV, da arquitetura do Partenon, certo? A arquitetura da Acrópole, certo? Tá? Talvez depois na arquitetura que eu brinquei lá no começo, que é o neoclássico. E agora eu retorno ao autor, que é o texto mais antigo que trata da arquitetura, que é o Marco Vitrúvio Polião. Vulgo Vitrúvio, mais simples, do século I é o texto dele, que é o mais antigo tratado de arquitetura. Tá? Certo? Ele só foi traduzido para o vulgar, quer dizer, para o italiano, em 1521, porque antes era só em latim. Mas ele circulava em latim, foi muito lido menos, mas foi lido da Idade Média, e foi particularmente muito lido a partir dessa época, 1521, chamado Renascimento. Tá? Agora, o Tratado do Vitrúvio não quer dizer que é o melhor tratado de arquitetura. Foi o que sobrou. Tá? É controverso, inclusive, a tradução dele é controversa até hoje. Tem um monte de debate até hoje dos estudiosos antigos, dos eruditos, e eu não vou entrar muito no mérito, né? Mas o Vitrúvio, ele recolhe essa tradição toda que eu falei, certo? Que tem nesses autores, tá? Ele é um pouco antes do Galeno, tá? Que é romano também, né? Nesse sentido, tá bom? Quem é aluno de arquitetura já sabe isso, quem não é, eu estou introduzindo rapidamente. Eu botei ali um parágrafozinho em latim, não é para ficar dando de metido a besta, é porque eu modifiquei uma tradução que é aqui embaixo, e eu vou explicar por quê, tá? O Vitrúvio, ele escreve um livro, tratado de 10 livros de arquitetura, que ele trata desde os chamados princípios gerais, teóricos, até uma parte prática de como você mistura o cimento, como você faz cano de esgoto. É curioso isso, tem isso no tratado inteiro, tá? Agora, a parte que sempre o pessoal lê é a parte dos princípios, que é isso que eu vou tratar também. Ou eu diria, ele mesmo diz, a aspas, filosofia da arquitetura, os conceitos. Então, aqui é o que eu quero mostrar para vocês nessa passagem, na tradução que eu modifiquei, que é a seguinte. As artes, inclusive a arquitetura, pintura, escultura, teatro, também ele coloca junto, são compostas de 2 coisas singulares: a obra e o seu raciocínio. Eu botei aqui raciocínio porque está escrito em latim ali, ó, ratiocinazione. Tá? Esse termo tem sido traduzido de vários modos ao longo da história. Eu preferi ser mais pé da letra, tá bom, jovens? Alguns chamam de sua teoria, outros sua doutrina. Eu chamei seu raciocínio, o seu pensar. Voltando. Contudo, dessas coisas, uma é própria daqueles que se exercitaram em coisas específicas, a saber, a execução da obra. Quer dizer, o cara que faz. Então tem uma dimensão que é o faber, a fatura, o fazer, a prática, vamos chamar assim. Beleza? Mão na massa. A segunda é a chamada raciocinazione, que é raciocínio, certo? A outra é comum a todos os homens doutos, a saber, a razão. E eu botei entre aspas, teoria, porque é traduzido como teoria. Só que a palavra que está escrita lá em cima é rationem. Então, é um velho esquema que o Vitrúvio não inventou, que tem assim, teoria e prática, certo? As artes têm teoria e prática. Prática é mão na massa, certo? Teoria é os princípios. Só que os princípios não é só de quem faz mão na massa.
os princípios também de pessoas que podem compreender e apreciar as artes, inclusive a arquitetura. Tudo bem, Carlos? Tá dando pé? Tá um pé no saco isso aqui, né? Mas vai terminar daqui a pouquinho, tá? Certo? Os princípios básicos da arquitetura, segundo Vitruvio, e aqui depois vai aparecer o nosso problema, certo? Em latim, a arquitetura, os princípios básicos, os meus alunos sabem disso, estão cansados e quase vomitando ao ver isso, tá? Firmitas, utilitas, venustas. Latim é fácil traduzir, né? Firmitas é firmeza, é ou não é? Solidez. A arquitetura tem de ficar de pé. Aliás, a escultura também, tá bom, jovens? Não pode cair, é ou não é? Utilitas é utilidade. Às vezes o pessoal traduz como funcionalidade, que é muito moderno, é ou não é? A arquitetura serve para alguma coisa, tem um propósito, serve para alguém, é ou não é? Agora, o terceiro princípio, que é traduzido como beleza. E aí que agora complicou nossa vida. Porque o Vitruvio usa um termo muito pouco utilizado na tradição latina clássica, que é esse tal de venustas. E eu falei para você que era pulcritudo, o termo que aparece. E menos belos. Então ele não fala que a arquitetura é bela, ele fala que a arquitetura é venustas. Esse termo também existe em português e é desusado, tá bom, jovens? Venustático existe em português. Ninguém usa. Tal como pulcro, ninguém usa venustático. Mas o Vitruvio usa. E, aliás, ele vai dar uma discussão ao longo de 1.500 anos. Que raio é esse venustas? Certo? Aqui está a passagem do Vitruvio, onde ele cita os três. E eu não vou ler inteiro, tá? Deixo aqui como documento, só o finzinho que eu destaquei em negrito. Certo? Essas coisas da arquitetura tem de ter firmeza, utilidade, que é óbvio, que é a parte faber, é a parte uso. Agora, o da beleza é quando o aspecto da obra for gracioso e elegante. E a medida, eu grifei medida, das partes tiver adequação justa das simetrias. É assim que ele define, basicamente, venustas. Beleza. Então, entendam. Primeira coisa que é o aspecto. Interessante, né? O aspecto é a coisa tal como aparece a alguém. Tem de ser gracioso e justo. Interessante, né? Gracioso daqui a pouco eu falo, tá? Justo, estão vendo de onde está vindo, é ou não é? Medida tem a adequação, outra vez a palavra justa, das simetrias. Se tiver isso, é venustas. E, portanto, é o que é chamado belo, para o Vitruvio. O Vitruvio, Carlos, está recolhendo uma tradição de pelo menos 300 anos de outros caras e outros autores que ele cita. Tá bom, jovens? Tá? Então, ele não é o inventor disso, ele é, digamos, o compendiador de uma conversa que está vindo da Grécia clássica para cá. É ou não é? Ele faz essa enumeração de elementos do que seria a beleza, certo? Venustidade é o termo que tem em português, tá, jovens? Não é mais usado, é ou não é? Então, para o Vitruvio, beleza, venustas, é composto dessas questões aqui. Ó. Ordenação, disposição, euritmia, simetria, decoro e distribuição. Não vou examinar isso aqui, porque isso aqui está parecendo aula de arquitetura. É? Como ordenar as partes, como distribuir as partes. Aquilo que é mais ligado a essa parte graciosa e justa está ligado à chamada euritmia, simetria e decoro. São as três partes principais dessa parte, digamos, bela da arquitetura. Certo? Numa das passagens onde ele não explica, mas ele tenta desenvolver essa parte do que é a beleza, baseada em simetria e euritmia, ele faz um longo discurso, que eu também não vou ler, que ele fala natureza, corpo do homem, queixo, dedo. Também é uma parte parecida com a do Galeno e parecida com a do Policleto. Vocês entenderam, jovens?
Os autores eruditos falam que o Vitrúvio não pega o policleto direto, o dorífero. E ele pega, na verdade, uma mistura do policleto com o lísipo. E uns 3 ou 4 autores ele fala que ele concorda que a beleza do corpo humano tem a ver com uma proporcionalidade entre as partes. Quer dizer, então, que o que está aqui é ou não é? Ele pega um argumento que vem da plástica, certo? Escultórica, para traduzir isso também em arquitetura. Jovens, para quem não sabe, na época, isso também em outras civilizações antigas, as medidas arquitetônicas tinham relações com partes do corpo, é ou não é? Polegada, palmo, côvado, certo? Braça, pé. Dá para entender, jovens, ou não? Então, já tinha a ideia de metron, tem relação do corpo com sua tradução em construção também, é ou não é? A questão não é ter a medida, a questão é a relação entre as medidas, que é o chamada euritmia. Bom ritmo. Então, é uma proporção, inclusive é uma metáfora musical. Você tem de ter uma proporção e um ritmo que seja agradável, gracioso. E a ideia de simetria aqui, jovens, no Vitrúvio, não é simetria tal como a gente entende de uma coisa que é, digamos, simétrica bilateral. Simétrica é o que a gente chama de modulação. Nós temos um princípio matemático que regula todas as partes do sistema. É o que os latinos chamam de módulos e, portanto, modulação. Isso que o Vitrúvio entende por simetria. Né? Eu coloquei aqui um desenho do autor, que é o autor do tradutor para o italiano, que é o Cesare Cesariano, que ele bota no papel isso que está escrito ali, certo? Que, na verdade, quais são os quadradinhos modulares, a medida do corpo humano entendido como beleza. Tá? Eu sei que muitos de vocês, ao ver esse desenho, já estão imaginando um que todo mundo conhece, é ou não é? Eu sei disso e eu vou mostrar. Porque o Vitrúvio tem uma segunda passagem onde ele coloca isso explicitamente. Que o umbigo é o centro de um corpo, que é um círculo, que depois abre o braço e a perna, vira um quadrado. Eu não preciso desenvolver isso no texto, né, jovens? Vocês já viram a imagem disso aqui, é ou não é? Eu sei. É essa imagem que está aqui à direita de vocês, que todo mundo conhece. Só que o Leonardo da Vinci está simplesmente botando no papel aquilo que está escrito no Vitrúvio 1.600 anos antes. E antes dele, o professor dele, Francisco Giorgio Martini, também fez isso aqui, ó, 1470. É ou não é? Qual a questão? A questão é que a beleza do corpo, no caso masculino, ou do corpo humano, genericamente, é uma beleza modulada. Ela é uma beleza medida e ela é uma beleza geométrica. Portanto, é uma beleza ideal e, portanto, canônica. Certo? Numa outra aula, talvez eu explicite por que aqui esses caras do chamado Renascimento são platônicos. Só que aqui é platônico diferente do Platão que eu estou falando agora. Só estou dizendo que o eco do Platão é poderoso até essa época e é poderoso até hoje. Ou o eco do Policleto é poderoso até hoje. Ou o eco do Lísipo, qualquer esse que seja, tudo isso está valendo até hoje. O próprio Martini pega uma outra passagem do Vitrúvio, que aqui eu não vou botar o texto para não torturar vocês, onde o Vitrúvio faz uma relação entre corpo humano e ordens arquitetônicas. Certo? Então, a beleza do corpo humano tem uma analogia com a beleza da arquitetura, que também tem de ser toda ela proporcional e proporcionada entre as partes. Tá? Nós estamos vendo aqui alguns croquis do Giorgio Martini, de 1482, que ele traduz esses elementos do Vitrúvio. Aliás, o Vitrúvio até fala assim, a ordem dórica ela é mais atarracada, ela é mais robusta, ela é mais apropriada para caracteres viris, machos,
deuses machos. A ordem coríntia, ela é mais esbelta, mais delicada, mais adequada a caracteres festivos e femininos. A ordem jônica está no meio do caminho e, enfim, o Vitruvio faz um tratado disso que é colocado aqui. Certo? Tem um papo de gênero que eu não vou entrar, mas isso é muito antigo, né, jovens? Mas, enfim, está aqui. Certo? Qual é a questão? Há uma relação entre medida, beleza do corpo, medida, beleza da arquitetura. Cânones. À esquerda é a página do Cesare Cesariano, que é a primeira tradução Vulgata, certo? Em italiano. Então ele desenha ali as ordens do Vitrúvio e mais algumas. Não, é ordens do Vitrúvio mesmo, certo? Porque o Vitrúvio cita 3 ordens que vêm da arquitetura grega, que é o dórico, o coríntio, o jônico e o coríntio, mais uma ordem de origem italiana, chamada etrusca, pelo Vitrúvio, e também aquilo que depois é chamado ordem compósita, que é um mix, que é depois invenção romana propriamente. Mas o Vitrúvio é um autor romano, não é? Quando ele escreveu o Coliseu, não, o Coliseu não tinha sido construído depois. O Coliseu foi construído baseado, inclusive, nessas ordens que o Vitrúvio descreve. Aqui do lado tem 2 desenhos de um autor que depois ficou muito famoso, que ele é, agora esqueci o nome desse autor, porque ele é do século XVI, e ele traduziu de modo muito geométrico, botou no compasso e virou, lembrei, chama Vignola, esse autor aqui. Virou um tratadista que todo aluno usava o Vignola, porque ele tinha toda a receitinha do sistema de proporção das ordens arquitetônicas, que não é só da base da coluna, que é o mais importante. Todas as partes, eu repito, cada pequeno ornato da ordem arquitetônica tinha uma regra de proporção. Certo? E tudo tinha de ser composto segundo o mesmo princípio. Tá? Então, aqui eu estou ilustrando com uma visão do Partenon, que foi considerado o pináculo, o ponto mais elevado da perfeição e da beleza da arquitetura antiga, até que os caras jogaram umas bombas aqui, mas deixa para lá. Tá bom, jovens? Está em ruína, não é por causa da antiguidade, não, mas está aqui, certo? Da ordem do Partenon, da ordem dórica. E aqui é uma reconstituição, certo? Vocês podem achar estranho esse monte de pintura que alguns acham brega, ou não é? Mas muito possivelmente era assim, tá? Lamento os puristas do branco puro, não era branco nem puro, tá? Era tudo pintado. Inclusive também as esculturas que eu mostrei, era tudo pintado, ou não é? Alguns iam achar que parece boneca de sex shop, piada, mas é isso mesmo, era pintado. O branco é porque perdeu o pigmento, tá? E a arquitetura também era assim, era pintada. Isso aqui é o Partenon, tá? Reconstituído. Isso daqui, para ficar só em Atenas, é o templo de Atena Nike, que fica na entrada da Acrópole, certo? No chamado Propileu, à direita. É um pequeno templo que ele é feito em ordem jônica. Atena Nike, para quem não sabe, é a Nike, é da vitória, tá? Deusa da vitória, tá? Está aqui. Comemorativa à vitória de uma batalha dos atenienses, mas deixa para lá que aqui é a ordem jônica. E aqui está uma reconstituição, certo? Do templo de Atena Nike. E o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou ilustrando as 3 ordens, tá? Ok? As ordens arquitetônicas antigas. E, por fim, a ordem coríntia, que só foi construída no século I, tá? Ok? Que é a do Júpiter não, Zeus, olímpico, Olympieion, é chamado isso em Atenas também. Só foi feita pelo Adriano, século II. Essa é a reconstituição. Tá? Muito bem, estou tentando acabar, já está um pouco corrido, estourando um pouco o tempo. Eu vou centrar a ideia principal da medida dentro desse conceito que o Vitruvio chama decoro, certo? Em latim, decorum, que a gente pode traduzir como, tem sido traduzido de modo diferente, decência, adequação, propriedade, conveniência, às vezes, certo? O decoro é o aspecto irrepreensível, sem defeito, das obras, disposta com a autoridade das coisas provadas, quer dizer, justas.
Obtém-se a decência pelo cumprimento de um princípio, que em grego se diz tematismos, segundo o costume ou conforme a natureza. Essa passagem é um pouco obscura, mas eu vou tentar dizer o seguinte. O que a gente chama de decoro é apropriação de uma forma, certo, a um princípio. Esse princípio, tematismos, vem da deusa Temis, da justiça. Então, observe, novamente tem um tema meio imaterial por trás desse princípio. Não é uma beleza concreta. Tem uma ideia espiritual de uma deusa da justiça que informa algo que tem de ser decente, apropriado. E, portanto, irrepreensível. Irrepreensível quer dizer assim, ó, você não pode apontar defeito. Então, aí tem uma ideia de perfeição. O que eu estou tentando dizer, eu não vou poder explorar isso aqui, porque uma coisa é assim, ó, uma é o princípio, que é a ideia. Segunda é o costume, que são os hábitos. Terceiro é a natureza. Vitruvio depois desenvolve isso aqui, nosso tempo não vai dar para eu desenvolver. Essa ideia do princípio é a seguinte. O Vitruvio, quando ele explica um templo, ele fala assim, o arquiteto tem de saber fazer um edifício cuja beleza seja adequada à divindade. Vou ser rápido, tá? Por exemplo, um deus viril tem de ser dórico, tem de ter proporção dórica, tem de ter medida dórica, porque senão é um desrespeito e uma ofensa à divindade. E se você ofender a divindade não desce. Eu estou usando um termo meio umbanda, mas isso mesmo, a divindade não vem habitar. Então você tem de respeitar o tematismo, que é um princípio imaterial, no caso divino. Senão é indecente, impróprio, inadequado. Isso por um tempo. Também para o ricão, mesma coisa. Para um edifício de justiça, outra coisa. Para um edifício de festa, outra coisa. Esse é o princípio do decoro. Então, daí que vem a venustas, como a forma adequada ao propósito, utilitas, certo? E adequado também ao firmitas, que é a firmeza. Só que aqui tem uma discussão que não é nem firmeza, nem função, como a gente diz hoje, utilidade. Tá? É obediência a um princípio superior à própria realidade e ao próprio uso, e à própria natureza, quero dizer, a gravidade. Para terminar, eu coloco isso como uma provocação, né? Isso também está na Acrópole de Atenas, e vocês sabem que isso aqui chama cariátides, Eldoé. São figuras femininas que suportam o peso de um edifício, de uma parte do edifício chamado Erecteu, que fica na Acrópole também. Tá? Então aqui eu estou pondo como provocação porque é uma coluna corpo humano, onde as duas coisas estão fundidas como beleza, sem dúvida, enquanto objeto visual, é ou não é? E vocês sabem também que isso está na sala do Museu do Louvre, é ou não é? Chamada Sala das Cariátides, que de certo modo é uma reprodução num outro contexto da mesma ideia. Quando a gente olha no Vitrúvio, não vou ler isso, tá? Podem ficar tranquilos. Ele conta a história de por que tem as cariátides lá, certo? Então ele fala de uma cidade de Cária que se, digamos, rebelou contra Atenas. Então Atenas foi lá, venceu a guerra, é ou não é? As mulheres foram escravizadas, tá certo? Então agora elas são figuradas, representando o peso. Vejam aqui o final que eu destaquei. Arquitetos desenharam as imagens delas colocadas a suportar o peso, a fim de que também dos vindouros fossem conhecidos o erro e o castigo dos cariates, e assim fosse transmitido à memória futura. Então as figuras são belas. A arquitetura é bela. Agora a mensagem é pesada. Tá certo? Então, beleza não é só uma questão de forma visual. Tá? E turista da Acrópole, às vezes não sente o peso, nas costas que estão aqui por trás dessas senhoras,
Resumindo, eu tentei mostrar para vocês que isso que é chamado venustas é um tipo de beleza que não é uma beleza material e concreta, mas é uma beleza imaterial, certo? Por isso a palavra Vitruvio usa na tradução graça. Graça, vocês sabem, é um termo que vem de um vocabulário religioso, é ou não é? Certo? Aliás, o termo desgraça também vem do vocabulário religioso, tá, jovens? Graça é algo que é uma virtude intangível, ideal. Eu poderia chamar espiritual, estou evitando o termo, tá bom, jovens? Porque isso, a palavra não se aplica no contexto. Elegância, para quem nunca pensou na palavra, elegância é escolha, é uma eleição. Só que essa escolha, essa eleição, ela tem de ser raciocinada. Ela é racional, é uma escolha ponderada. E por isso, graça na escolha ponderada tem a ver com justeza, proporção, moderação, decência. Ou seja, tudo isso se resume ao conceito ideal de medida, metro, que está presente no Platão, está presente na escultura, está presente na arquitetura e está presente por trás da escolha da heroína do Star Wars. Certo? Desse tipo de beleza, desse tipo de proporcionalidade. Eu termino a minha aula com uma citação agora do outro mestre meu, que eu botei de surpresa aqui, o João Adolfo Hansen, tá? Isso aqui apareceu no fim, tá, jovens? Eu sempre falo, cada aula eu vou pesquisando e aparecem umas coisas muito legais que eu não pude resistir e eu coloquei aqui. Vou ler só de homenagem ao Hansen, tá? Que eu, aliás, não sei onde ele está mais, faz muito tempo que eu não converso. A noção de medida faz entender que a virtude de qualquer arte está dividida em virtudes parciais. A falta de uma delas corresponde a kakia, ou vício. Vício. Kakia é feiura, tá, jovem, em grego. E o que é fundamental e muito interessante, quando se pensa no decoro do discurso, aristotelicamente, a própria areté, ou virtus, virtude, se torna kakia ou vício, feiura ou vício, quando há excesso ou falta de sua aplicação, uma vez que a virtude sempre coincide com o meio termo racional posto entre dois extremos, o da falta e o excesso da virtude. Jovens, esse texto do João, eu chamo ele de João, tá? Do João Hansen, eu achei ele depois de tudo que eu tinha preparado, tá? Então eu não resisti a colocar, porque ele também me dá um certo peso e um alívio, né? De eu não estar falando tanta besteira do que eu falei para vocês e que tenho falado nesses últimos 20 anos, tá? Hoje eu tentei mostrar que tem, então, uma ideia, certo? O algoritmo de uma idealidade que está presente, com certeza, na arte clássica greco-romana. Depois, no chamado Renascimento. E depois, na cultura ocidental. E hoje, na mídia de massa. Só que hoje, a gente não sabe disso. Os renascentistas sabiam, com um viés diferente, que é um viés cristão. Os gregos também sabiam. Pelo menos o que o Vitruvio chama de doutos, tá? Aqueles que estudam. Eu me estendi, para variar, 20 minutos a mais do que eu me propus, tá? Então eu aproveito e pergunto a vocês se deu pé isso aqui que eu falei, se fez algum sentido. Se não fez, por favor, podem baixar o cacete. Se foi o pé no saco, pode falar também, tá? Professor, foi um pé, não precisa, pode escrever, pode falar, tá tudo liberado aqui, certo? Ah, professor, como sempre foi uma aula maravilhosa. Esperando pelo curso presencial. E essa aula, quando eu paguei, aí no dia eu fiquei doente e não pude ir. Quando ia ser presencial ano passado. Ah, na presencial, né? Uhum. Isso aqui foi metade, viu, meu caro?
Foi metade da aula, porque a segunda eu vou falar depois. Mas, ok. E por algum motivo você me deu o certificado. Eu recebi o certificado. Certificado eu dou para todo mundo. Certificado, ó, diploma, põe lá no currículo Lattes lá. Mas a aula foi maravilhosa, professor. Se você não me ajuda, meu amigo, mete o pau aí, pô. Eu fiquei com uma dúvida. Consegue me ouvir? Tá. Quando você fala da primeira, que é referente à primeira formulação pedagógica, no meu TCC eu pesquisei um pouco sobre definições de pedagogia e eu queria saber se podia trazer um pouco disso, porque ficou muito em branco. Foi uma pesquisa rasa, mas ficou muito em branco ainda. Luca, eu vou te responder o seguinte, e se você quiser eu vou te ferrar, tá? Tem um livro clássico. Se achar melhor. Tem um livro clássico, no qual a Marilena também se baseia. Eu conheço os truques dela, tá? A véia é espertinha, tá? O livro chama Paideia, de um autor alemão chamado Werner Jäger. Procura no Paideia. Então, a ideia de pedagogia grega é essa formação do homem, homem no sentido humano, a formação do cidadão. Então, tem um debate, o Jäger que faz essa discussão, que todo professor meu bom usou o Jäger. Então, isso que eu chamo pedagogia é literalmente condução da alma, certo? Da criança, e um pouco a alegoria da caverna, entendeu? Conduzir o cara lá do videogame até virar designer, que eu brinco com os meus alunos, né? O cara sair do mundo certo? Da dependência da imagem para a produção e para a reflexão do conhecimento dela. Eu não sei se te respondi, meu caro Luca. Para responder rapidinho. Não, respondeu sim. Respondeu, trouxe uma certeza e uma nova verdade, né? Esse outro lado é a certeza de que pedagogia... Oi? Não, verdade é outro departamento, o departamento evangélico. Eu aqui só faço questão. Tá? Um outro lado, né? Assim, isso que eu quis dizer. Tá. Pedagogia tem milhares de definições e cada um vai trazer a sua e podem ser coisas completamente diferentes. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, no caso da Marilena, com certeza é a paideia grega. Dá uma procurada nisso, tá? Aquilo aí você vai estar em casa. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Cota, você disse que nesse texto final que na época clássica ainda se existia uma medida. Em que momento da história que isso se perdeu? Tainá, você quer me ferrar a vida, né? Mas eu não vou dizer assim, não perdeu. Certo? Não perdeu. Porque a gente ainda está julgando esteticamente. Por isso que eu botei a foto. Como é que chama a heroína do Star Wars lá, jovem? Esqueci a mocinha ali. A Rey? Isso. Por isso que eu botei a Rey ali. Podia botar a mulher do Darth Vader, que eu também esqueci o nome dela. É uma outra mocinha que tem aquele rostinho. Vocês entendem ou não? Tem esse tipo de rosto clássico. Certo? Eu botei a top model atrás, botei o Leonardo DiCaprio. Então, não sei se está entendendo, Tainá. A gente não perdeu a medida no sentido do padrão, no sentido do que eu estou chamando de algoritmo, certo? A gente tem um algoritmo programado aqui, ó. Você bate o olho e fala assim, ó, bonito, beleza, feio. Tem uma programação cultural. Agora, talvez você está falando de outra medida, ou não é? Talvez você está falando de medida política? Não, você me respondeu. Porque você respondeu, porque você veio no texto que você estava falando, aí você falou da parte clássica até chegar na parte de mídia de massa. E no meu conceito hoje, você até falou do algoritmo, é tudo um caos, é uma bagunça total, e ninguém sabe o que é. Eu achei que nós tivéssemos perdido essa medida. Não, tá muito forte isso daí. Tá muito forte, só que a gente não percebe. Eu sei que os caras que fazem design, caracterização de personagem, casting, né? É que nem escolha de Miss, né? Concurso de Miss, não é isso? Achar alguém que tem que estar numa proporção é muito antigo nesse sentido. Né? O concurso de Miss é que nem concurso de modelo grega para escultura. É a mesma coisa, nesse sentido da ideia, do princípio. Agora, outras medidas, que é um pouco que eu vou deixar para vocês discutirem, assim, né? A coisa da conduta, da política. Tem um termo que não quero fazer propaganda, mas vou fazer, tá, jovens? Tem a coisa da paixão, ou não é? O Platão, ele tenta afastar a paixão.
ele tenta fazer a ideia da moderação, que eu tentei mostrar hoje, Albert. Mas vai ter aqueles que exploram a paixão. O Aristóteles vai tratar disso. Então, aí que eu falo para você que tem a medida e tem um impulso para sair da medida. Mas eu vou dizer que a gente não perdeu a medida, não. A medida está operante até hoje. Tá? Eu estou fazendo aqui misterinho, porque agora é a segunda aula. Só que aí vocês vão ter de pagar seus trouxas. Tudo bem, obrigada. Professor, isso me lembra uma aula que você deu de exemplo o Senhor dos Anéis, como o Frodo tem uma cara angelical. Isso eu dei no curso presencial, tá? Só que aí eu prefiro trabalhar a arte do chamado renascimento. Porque lá Não, é que vai... Esse é o fim da faculdade mesmo. Então, mas eu só falei, não é? No curso presencial, que desculpe, vocês não viram, mas eu fiz essa brincadeira lá. Eu botei o Frodo e botei uma escultura do Apolo Curos, alguma coisa assim. Então, mas isso eu prefiro trabalhar num outro sentido, que hoje aqui eu estava mais abstrato, tá? No conceito de medida, que era mais assim. Agora, o aspecto da beleza, como você está me provocando, eu sei de onde vem o Frodo, sei de onde vem não sei o quê, o K-pop também, deu para entender, né? A gente começa a enxergar as coisas, aí você começa a perceber por... Veja, jovens, a questão não é de onde que vem, a questão é por que dá certo, é ou não é? Isso não é eficaz até hoje? Não é eficaz até hoje? É isso que é a minha discussão. Certo? A gente, aspas, vê a beleza até hoje assim. Pois não, pode falar quem perguntou. Boa tarde. Deixa eu falar, a partir da pergunta anterior, se a gente ainda tem essa questão da medida, né? Se a gente ainda utiliza. Claro que sim, né? Tanto em filosofia quanto nas artes visuais. Mas a minha pergunta para ti é o seguinte, principalmente depois das 2 guerras mundiais, começou a se questionar muito essa questão da ideia do corpo ideal a partir do momento que os soldados estavam voltando das guerras, mutilados, traumatizados psicologicamente, começou-se a problematizar essa ideia desse ideal de beleza. E a arte contemporânea, ao que me parece, é um terreno muito fecundo para se debater esse corpo ideal, como, por exemplo, do Vitrúvio, da questão da proporção da cabeça, né? Ou seja, que ideal que é esse? Que corpo ideal que é esse? A minha pergunta é se de fato a contemporaneidade é um solo fértil para se questionar isso, né? Para trazer outros corpos, visibilizar outros corpos, né? E se você vai trabalhar isso em outras aulas. Você me deu uma ideia, viu, meu caro? Mas eu vou tentar responder primeiro o comecinho ali, tá? Eu concordo com você, porque eu também dou aula de arte moderna e contemporânea, que a gente sabe que a vanguarda, ela ataca, ou não é? Esses modelos, esses cânones, inclusive esse que a gente está dizendo aqui, concorda? De beleza ideal do corpo e também da questão do espaço representativo, que é a ilusão da tridimensionalidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sim, a realidade histórica e as vanguardas, elas reviram, certo? O conceito ideal de beleza e deveria, vamos supor assim, se eu fosse um determinista, devia ter acabado, ou não é? A ideia da arte moderna era liquidar com a arte acadêmica, concorda ou não? Certo? Qual é a questão que é uma outra teoria minha? Enquanto no campo da arte a beleza deixou de ser a questão da arte, é ou não é? A bela arte, não é isso que chama belas artes, deixou de ser a questão da arte. A beleza deixou de ser a questão da estética. Estética, a teoria, não está preocupada com a beleza. Isso do ponto de vista concreto do século XX. Eu vou dizer, ainda bem, porque senão a gente estaria ainda fazendo arte segundo os cânones, né, da arte clássica. A questão, que não é bem uma tese, é uma tese, mas é uma teoria que eu nunca desenvolvi, é que o modelo acadêmico de arte canônico migrou para a mídia de massa. Migrou pela fotografia e depois pelo cinema. Mas migrou onde? Não migrou pela teoria, pela doutrina. Migrou pelo hábito, migrou pela convenção. Então, o que eu quero dizer? Por isso que eu não deixei de botar algo que hoje é mídia de massa contemporânea, cinema, Eldor. Isso está num percurso lógico. Então, a beleza saiu do mundo da arte, mas foi para o mundo da mídia. E foi para o mundo do comportamento.
o que eu acho que é outra discussão contemporânea grave. Por isso que eu botei o filtro do Instagram. É ou não é? Beleza é fonte de neurose hoje, é ou não é? É fonte de sofrimento. Quando eu, hoje talvez menos, mas está mascarado, eu não estou adequado ao padrão estético, eu sofro. Tá certo? Tá? Padrão proporcional, étnico, racial, inclusive. Não vou negar a dizer isso. Tudo bem? Por isso que eu pus uma piadinha do K-pop lá. Tá certo? Mas eu podia botar um grupo negro, é ou não é? Podia colocar a mesma discussão. Então, isso que você está me colocando é algo que nós temos de debater. Certo? Eu não posso te resolver a questão, mas certamente do mundo da arte, felizmente, beleza não é mais a questão. Do ponto de vista da teoria, beleza também não é a questão. Mas do ponto de vista do comportamento, da indústria e da mídia, beleza é a questão. Não sei se eu respondi, meu caro. Respondeu sim, que eu estou desenvolvendo uma pesquisa teórica e prática no qual eu tenho trabalhado a ideia da nudez da pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cadeirante, e tenho desenhado pessoas com deficiência nuas, e quero exatamente problematizar que lugar que é esse corpo Sim. que é tão invisibilizado, né? Sim, eu acho que é importante. Fábio, né, seu nome? Estou vendo você na tela. Muito bacana seu trabalho. E eu acho que tem de ser exposto. Você entende? Certo? Eu estava brincando que eu coloquei essa figurinha do meu amigo aqui do lado, que nessa aula não apareceu, para espantar certo tipo de público, né, Fábio? Está entendendo o que eu quero dizer, né? Certo? Porque tem de ser exposto. Isso tem de ser exposto, mostrado, discutido, problematizado. Né? O corpo, vou colocar a questão, que é nessa visão do padrão, é considerado o corpo defeituoso. E o corpo, portanto, caquia, cacós, feio, é ou não é? Tá? Eu vou ser um pouco duro com o Platão e dizer assim, para o Platão, isso é uma coisa que ele desviaria os olhos, você entende, Fábio? Como índice de corrupção, é ou não é? Mas o Aristóteles não. Só que aqui, meu caro, é a próxima aula. Desculpe rir, certo? É a próxima aula, porque isso é o Platão. A idealização tem um perigo. É legal que você está trazendo isso aqui, Helder. A idealização tem algo que é admirável e algo que é perigoso. Quem me conhece já sabe que eu faço palestra sobre arte na Alemanha na década de 30 e 40. É ou não é? E tem muito daquela ideologia que está radicado aqui. Certo? Está radicado nesse tipo de ideal. Não quero dizer que a beleza clássica é nazista, hein? Ó, não quero dizer. Mas quero dizer que tem muita coisa que se funda nesse tipo de questão. Legal. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Perfeitamente. Quem está falando? É Marinéia. Marinéia, prazer te ver. Pode falar. Então, professor, quando você está falando da doutrina platônica das ideias, você falou do bem, do belo e da verdade. A teleia, né? Aletheia. Aletheia. Essa verdade, como que a gente poderia traduzir ela para hoje, para o convívio social e o convívio nas políticas públicas, que é onde eu estou inserida bastante, e é muito complexo isso. Qual é a verdade de hoje? Pois é, Marinês, você também me deixa numa gelada. Eu vou ser vou desviar e ser um clássico para contar uma. Vou ser meio Marilena, assim como ela me explicou mais ou menos, Elmer. Na Grécia Antiga, essa ideia do Platão de verdade é uma verdade eterna. Vamos deixar o cristianismo de lado e o judaísmo também, tá? Okay. É uma verdade una, eterna, universal e fora do tempo. Ok? Agora, a ideia de aletheia, que em grego é não esquecido. Ou seja, nós somos seres, Platão, eternos. E estamos aqui porque nós decaímos numa existência transitória, que é uma vida. Só que ao morrer, a gente volta para o plano ideal e se lembra que é o mesmo. Só que depois a gente renasce e esquece
que a gente é aquilo. Então, veja, a letéia é não esquecer dessa verdade original, e esse que é o esforço que ele fala que você tem de se esforçar para escapar dessa ilusão da vida concreta, para chegar nessa verdade que é uma verdade ideal. Está vendo que eu estou tentando te explicar que na visão do Platão, até a ideia da verdade ela é ideal e ela escapa da verdade particular. Então, Mariné, se eu fosse na aula de hoje um platônico, quando você fala da verdade contingente, do nosso problema contemporâneo, o Platão ia falar assim, tudo isto é ilusório. Tudo isto é opinião. Ó, o que eu estou dizendo, hein? Tá parecendo uns papos de você sabe que é, né? É minha opinião. Sim. E o cara fala que é opinião. Não, não é verdade. Mas nesse sentido que a gente também pode resgatar um pouco, Platão diz assim, não é verdade. A verdade ela tem de ser lograda. Você tem de debater. Por isso que ele fala da dialética. Tem de pensar, tem de subir, tem de abstrair para chegar no outro nível de verdade, que a gente chama de ciência, né, Marilene? Então eu estou tentando fazer a maior força para escapar, que eu sei a armadilha que você está querendo me colocar. Mas certamente do Platão, a verdade é o combate à opinião, que é o combate ao sofista. Obrigada. Não tem tirania da opinião. Verdade Sim. É verdade. Não tem opinião. E não tem esse papo, é minha opinião. Não existe isso. Sim. Professor, posso fazer um adendo rapidinho pro Fábio? Fábio, como você falou sobre o seu trabalho, eu vou te recomendar um fotógrafo chamado Osíris. Eu trabalhei com ele por quase alguns anos atrás. Eu lembro que eu cheguei a editar para ele, que eu era editor para ele, um ensaio que ele fez para era uma campanha para arrecadar fundos para pessoas com uma doença que deformava o corpo. E era basicamente sobre nudes de pessoas com corpo deformado. O nome do fotógrafo é Osíris Lambert. Eu tenho o contato dele, mas eu acabei me desentendendo com ele, mas de qualquer forma eu acho que é perfeito pro seu trabalho. A referência. Obrigado. É só isso mesmo. Obrigado. O nome dele é Osíris Lambert. Bacana. Meu Cota, você tá me ouvindo aí? Tanto aqui. Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Prazer. Eu tenho uma dúvida que vai bem assim com a aula. Eu fiquei um pouco confuso, digamos assim, com a motivação. Vou vandalizar aqui a tua aula, vou resumir só para ficar um pouquinho mais claro minha dúvida. Tá. Tem Platão, o cara chegou e falou então, de duas uma, as pessoas que ouviram isso falaram, pô, esse cara é fodão, vou escutar o A que ele tá falando, ou o cara tenta provar que o B é certo. Mas a gente não falou do B, a gente falou do A até hoje, certo? Do que o Platão tá dizendo lá. Só que você também comentou sobre essa questão dele ser o grande inimigo ali, né, da arte, da escultura e do corrupto ali, né, que você comentou. E aí eu fico intrigado, assim, qual que é a motivação? Porque, pô, eu sou um escultor, o cara tá metendo pau aqui no que eu tô fazendo, e aí a motivação é o quê? Eu admiro esse cara e vou provar o contrário, ou eu vou pegar o que ele tá falando e adaptar ao que ele justamente critica para mostrar o contrário, para mostrar que a sombra pode sim refletir a verdade, sabe? Tipo, e aí eu não consegui entender ao longo aí da história qual que foi a motivação lá. Eu entendo que tem um cunho, por exemplo, no renascentismo, lá, a questão religiosa e tal, né? Sempre vem acompanhado de algum outro interesse, mas o core da questão é o Platão falando e eu negando ou não, justamente as pessoas que eram criticadas acataram essas coisas. E aí eu só queria entender melhor, assim, a motivação. Será que é isso mesmo ou não? É meio que, vou provar que o Platão tá certo, mas errado ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu não entendo, assim, tipo... Entendi. Antônio, eu vou traduzir isso, inclusive vou te provocar, que o Platão ia odiar videogame, tá? Para o Platão, videogame é picaretagem. Por quê? Porque você fica atraindo as pessoas para, certo, representações ficcionais na parede da caverna. Não sei se você está me entendendo, tá? Ele ia odiar, porque se ele era inimigo da pintura e da escultura e também de uma arquitetura, vou chamar assim, espetáculo, ele também seria inimigo do cinema, do teatro, no sentido que eu vou trabalhar a aula que vem para quem quiser, tá? Agora, você está perguntando por quê, né?
É curioso, porque eu falo assim, o Platão, ele ia no teatro, ele assistia ao teatro, certo? Ele escreve diálogo. De certo modo, ele é um roteirista de teatro, ele é um artista do diálogo, tá? Nos textos dele. Ele está vendo a arquitetura, está vendo a escultura, está tudo à volta dele. Então, ele está no meio desse espetáculo. Por que será que o cara fica metendo pau? O cara chato, ou não é? Aí que está a discussão. Ele, em si, não é o inimigo das artes. Ele é inimigo do sofista. Ele é inimigo do cara que, na verdade, por isso que eu botei o Hansen no final, é o cara do discurso bonito. É o cara do discurso eficiente, mas ele não tem, o sofista, compromisso com a verdade. Ele fala aquilo que agrada, ele fala aquilo que atinge o objetivo. Então ele está vendo, vou dar um exemplo, podia ser um demagogo, não é? Demagogo na Grécia é o cara que conduz o povo, é o cara que tem um discurso, faz... Aí o cara fala, mas o cara não está falando a verdade, mas está funcionando. Não sei se você está me entendendo, Antônio. Então ele fala assim, esse cara está fazendo algo que é impressionante e entusiasma, tal como o cara do teatro, tal como o cara da escultura e tal como o cara da arquitetura. Quer dizer, eles estão fazendo recurso à ilusão que pode, certo, levar a efeitos nefastos e que pode levar à mentira. Só que a discussão do Platão é meio absoluta, por causa da doutrina dele. Como o mundo que a gente vive é um mundo corrupto, ele fala, a gente tem que sair, por mais fascinante que seja esse mundo, tem de sair disso através dessa ascese ao mundo das ideias, a uma contemplação pura do ideal. Então, não sei se eu estou te explicando, Antônio, que seria uma motivação, certo? Que eu vou chamar muito mais política do que estética, certo? O Platão não quer bater em artista, ele não é radical nesse sentido, mas na doutrina dele, qualquer produtor de ilusão, tá vendo a palavra ilusão que eu estou dizendo, não é? Certo? É algo que tende ao falso e, portanto, não é pertencente ao ramo da verdade. Ele é meio exclusivo nesse sentido, a doutrina dele nesse sentido é assim mesmo. Tá? Estou tentando te explicar muito rapidamente. Isso aqui é um livro chamado Gorgias, é outro livro, mas essa discussão está em várias partes. Na República está de um jeito, no Gorgias está de outro jeito, mas que ele é inimigo do sofista, sim, do demagogo também, e do fake news principalmente. Deu para entender, não, Antônio? Então não é para a gente não dá para a gente condenar o Platão. Só que tem que entender a perspectiva dele. Então, claro que eu acho ele um chato de galocha no sentido da crítica de arte dele, não é? Mas eu só posso falar isso porque eu também li o Aristóteles, que é a aula que vem. Então dá para entender, porque o próprio Aristóteles, que é discípulo do Platão, ele vai enxergar de um modo diferente a questão da ilusão e a questão da persuasão, que a gente chama de retórica. Ele vai tentar entender de outro modo, não condenando como Platão, mas o Platão condena. Não sei se eu te respondi, meu caro Antônio, de modo muito rápido, tá? Essa coisa aqui. Mas eu acho que, Yokota, é mais na perspectiva do artista, depois, do escultor, que é platônico, entende? Então, na cabeça do cara ali, que está esculpindo, ele não está representando o ilusório, ele está representando a verdade, o que Platão diz que é o correto, é o que deve ser feito, certo? Então, essa é a justificativa toda. Por isso que tudo é baseado em geométrico, simetria, isso, harmonia. Eu vou dizer o seguinte, nesses artistas, vou pegar, por exemplo, o Policleto, tá? Só como exemplo, tal como ele é entendido. Ele vai dizer que a beleza não está na forma, a beleza está no número. Deu para entender, Antônio? Isso seria um artista platônico. De certo modo, até o Leonardo seria parecido com isso. A beleza não está no visível, a beleza está na proporção que rege o visível. Consegui te dar uma saída do chamado artista platônico. Agora, é duro ter um dev, né, de videogame platônico. Eu acho difícil, tá? Lamento se você quer ser. Difícil. Entendido, Jacob. Obrigado. Professor, a beleza está na programação. Não venha falar das minhas planilhas, que eu faço fórmula igual.
Vou deixar com vocês aí. A beleza está no algoritmo. Fala assim que está mais bonito, tá? Programação, eu me lembro um professor, um colega meu, que deixa para lá. Mas a beleza está no algoritmo, não está muito errado. Vocês entenderam, né, Jovem? 1/7 é um algoritmo, é ou não é? 1/7,5 não é algoritmo? É isso. É o termo moderno para isso. Tá? Boa, respondido, Yokota. Obrigadão, gente. Valeu. Oi, Yokota, tem uma pergunta aqui, você consegue me ouvir? Estou ouvindo bem. Eu estava escutando, e aí eu não sei se é uma coisa já viajando muito nessa ideia, mas o Platão, então, diria que tudo isso que é criado, ilusório, entre aspas, entretenimento, seria matar o que a pessoa tem que estar pensando e agindo propriamente. Então, sei lá, deixar aquele tiozão que fala que a televisão tá deixando todo mundo sentado no sofá sem fazer porra nenhuma. Seria basicamente essa mesma ideia que vem desde lá atrás até hoje em dia, assim. Embora esse tiozão é bem tosco, né? Beleza? Mas Sim. É mais ou menos. Então aquele cara que, assim, naquele momento da novela que tá todo mundo chorando, assim, isto é tudo mentira, isto não tá. Deu para entender, né? E é verdade, Sim. é. Isso aqui não é, Sim. isso é tudo falso. Isso é tudo. Eu chamo o Platão de o chato das artes, tá? É o cara que dá o spoiler no meio do teatro. Né? Ele tá. Mas ele vai. Tudo bem, Guilherme? Você perguntou, né? Ele vai, ele participa. Ele não é um cara assim. Isso é uma porcaria. Não, ele vai. Então, ele vivencia justamente para poder criticar depois. Por isso que eu falo. Eu chamo o Platão de. No outro curso, um colega de vocês chamou ele de sofista. Eu não acho que ele é sofista, porque ele combate o sofisma, mas ele é artista. Ele pode combater os artistas, mas ele é artista. Porque ele faz drama, ele faz diálogo, ele faz roteiro, ele faz narrativa. Entendi. Obrigado. Respondi? Sim, senhor. Muito bem. Mais algum interessado? Jovens, deu pé essa... Roberto, se você tem um e-mail para a gente poder trocar uma ideia de material, alguma coisa assim, você tem? Pode, eu vou deixar aqui. Tá na minha tela, né, jovens? Opa, estou fazendo aqui uma propaganda rápida aqui, mas eu acho que tem um meu e-mail aqui, ó. Tá pronto, só porque você perguntou. Tá escrito aí? Beleza? Ô, professor, esse Oi. logo aí era assimilado no Godzilla e acertou o Pikachu? Não entendi o que você perguntou, já. Só entendi o Avatar. Pikachu. É o Avatar que ele está falando. Esse Avatar Kawaii, professor? Kawaii? Não sei, meu. Isso aqui, eu sei lá. O iPhone que fez isso aqui. Eu não faço ideia do que você está falando. Piada, tá, jovem? Certo? Bom, aqui já tem uma propagandinha para vocês, jovens. Já que ninguém pergunta, pode perguntar, tá? Só estou aproveitando aqui, porque vocês viram que isso aqui foi um piloto, é ou não é? Eu não é droga, certo? Veja. Então, já fazendo o anúncio, para quem quiser, certo? A série continua com Aristóteles, onde então ele trata o que eu chamo beleza sensível, que o Platão, de certo modo, despreza em nome da beleza ideal que eu mostrei para vocês. Então, isso é uma vertente da arte grega, tá, jovens? Não quer dizer que toda a arte grega, uma vertente tem esse princípio, outra vai ter esse outro princípio, que é tratado pelo Aristóteles e por um autor chamado Longevo. E aí vem uma discussão que o Platão desqualifica, que é o patético, que a gente chama, que é a paixão, que é o entusiasmo. Tá? O Aristóteles enfrenta isso, que o Platão não enfrenta, por uma questão de doutrina. Agora, o Aristóteles não é contra o Platão. Ele vai para o lado que o Platão não foi. Ele é o discípulo, né? Fez outra escola. Tá bom? Isso seria, então, uma segunda, que, na verdade, jovens, no curso presencial foi uma aula só, tá? Eu tratei os dois, isso aqui, numa aula só, para falar da Grécia, Isso aqui eu dividi em duas partes. Essa daqui rende algo que é teatro. A base é o teatro. E também aparece, evidente, pintura e escultura, e menos a arquitetura. Porque a arquitetura
é o reino da ordem, né, meus caros arquitetos? A arquitetura é o reino da regra, da medida, da proporção, da harmonia e da beleza ideal, né, do modulor, do retângulo áureo. Tem um monte de coisa que deriva disso aqui que eu não posso tratar, Elda. Mas digamos que o algoritmo arquitetônico está muito mais para o Platão, e o algoritmo de outras artes, vocês entendem quando eu falo algoritmo, né? A programação, certo? O código interno, tá? Trabalha algo que está mais, digamos, nessa visão da interpretação do Aristóteles, tá, jovens? E o videogame está mais para outra aula, tá, jovens? O videogame não está nesse papo do Platão. O Platão só está no casting das heroínas e dos heróis, certo? Para escolher a figurinha bonitinha representando o bem ou o mal. Vocês entendem o que eu quero dizer, né, jovens? Por isso que eu estou falando de beleza clássica na mídia de massa, operando até hoje a todo vapor. Deu pé essa aula, meus caros? Já é quase 5 horas. Não estou tocando vocês, não, que está tudo muito bacana aqui, tá? E eu estou gostando de tudo isso aqui. Deu pé? Pode escrever também no com chat. Certeza, com certeza. Ô, Yokota, o chat está desativado, não sei por quê. Está desativado? Então, só dá para falar quem entra aqui. Eu já tentei mandar ali mensagem no chat, mas ele tá desativado. Pelo menos para mim tá. Não sei se vai estar todo mundo. Ih, Cacilda, é coisa do. Acho que é coisa do Simpla aqui, viu, meu? Eu não configurei nada para excluir vocês. Mas, enfim, eu vou ver isso para a próxima aula, para vocês poderem, inclusive, interagindo no ato, tá? Ufa, cansei, meus caros. Valeu. Fez sentido o que eu Obrigada, falei? professor. Ficou maravilhoso. Até a próxima aula, Yokota. Até a próxima. Então, jovens, eu vou colocar aqui, está marcado, vocês estão vendo aqui, né? Está marcado. Deixa eu tirar isso aqui. Eu pareço um capitalista, né? Eu fico até constrangido em ficar fazendo essas coisas todas aqui. É importante. Cacilda. Tá vendo? Eu tô apanhando aqui da interface aqui. Interrompi? Interrompi. Então tá bom. Me despeço de vocês. Agradeço, tá? A oportunidade. Foi um piloto com todos os seus defeitos. Foi um protótipo, talvez alguma virtude. E eu vou deixar abertas as inscrições, vocês já sabem como é que é, tá? Tá bom, jovens? Eu fiz o seguinte, tá? Eu vou cobrar 30 de preço normal e 15 meia entrada. Todo mundo vai fazer meia entrada, mas não tem restrição, tá bom, jovens? Se quiser, a consciência de vocês é que define quanto é que é, só para ajudar a pagar a banda larga do tio. Tudo bem, jovens? Estou experimentando isso para ver se funciona esse sistema, onde eu não preciso oferecer esse curso dentro de uma instituição de ensino. Vocês entenderam, jovens? Estou tentando fazer isso para ver se pega a ideia, é ou não é? Tá? E eu comecei pelo mais árido, tá? Eu estou fazendo o curso mais árido que eu sei, que os meus alunos conhecem, que eu tenho uns teminha bem pop, é ou não é? Concorda ou não, jovens? Não tem uns teminha pop, Transformer, videogame, otaku, tudo isso ia encher de gente, é ou não é? Mas eu prefiro começar pelos temas mais áridos, que eu sei que vai ter menos gente, não vejo problema, porque é aí que eu posso testar uma coisa um pouco mais rigorosa. Embora não foi muito o que eu fiz hoje, né? Mas a ideia é tentar, repito, fazer com que a gente pense num contexto em que tudo está fazendo com que a gente não pense. Tá bom, Carlos? Perfeito. Valeu, Yokota. Até mais. Agradeço, tá, jovens? Valeu. Um abraço. Obrigada, professor. Parabéns, hein? Obrigado, professor. Até a próxima aula. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Dá um feedback no Facebook lá, se acharam uma coisa, qualquer coisa, tá? Tchau. Muito bom, professor. Obrigada. Tchau. Vou encerrar, Carlos.